Contexto histórico. A criação do Estado de Israel em 1948 desempenhou um papel fundamental nas tensões da região do Oriente Médio. A região era historicamente habitada por comunidades judaicas, árabes, palestinas. Após a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, a pressão internacional para estabelecer um Estado judeu resultou na declaração da independência de Israel em 14 de maio de 1948. Isso levou a uma guerra entre Israel e vários estados árabes vizinhos. Principais motivos de conflito: reivindicações territoriais. O principal ponto de discórdia é a questão da terra. Tanto israelenses quanto palestinos reivindicam direitos sobre a mesma área, incluindo Jerusalém, Cisjordânia e a faixa de Gaza. Os assentamentos israelenses na Cisjordânia têm sido uma fonte significativa de tensões. Refugiados palestinos. A guerra de 1948 resultou em um grande número de palestinos se tornando refugiados. A questão do direito de retorno dos refugiados palestinos e a compensação tem sido um ponto central de discórdia. Jerusalém. Jerusalém é uma cidade sagrada para os judeus, cristãos e muçulmanos. A disputa sobre o controle de Jerusalém Oriental, que Israel capturou em 1967, tem sido uma fonte constante de tensões. Segurança e terrorismo. Atos de terrorismo, ataques com foguetes vindos da faixa de Gaza e retaliações militares por parte de Israel têm contribuído para o ciclo de violência. Mediação internacional. Vários países, organizações e figuras internacionais têm desempenhado o papel de mediadores na tentativa de facilitar negociações de paz entre Israel e os palestinos. Isso inclui os Estados Unidos, a União Europeia, a ONU e países como Egito, Jordânia e Noruega. Esses mediadores frequentemente organizavam conversações, facilitavam acordos e trabalhavam para fazer partes à mesa de negociações. Ajuda humanitária. Diversos países fornecem assistência humanitária aos palestinos, particularmente à população da faixa de Gaza. Isso inclui ajuda médica, alimentos e recursos para aliviar o sofrimento da população afetada pelos conflitos. Outros países desempenham papéis diversos e complexos na questão do conflito israelense-palestino. Suas interferências podem ser de natureza diplomática, política, militar, humanitária ou de apoio a uma das partes envolvidas. Vendas de armas e apoio militar. Algumas nações fornecem apoio militar direto a Israel ou a grupos palestinos. Isso pode incluir vendas de armas, treinamento militar e assistência técnica. Essas ações têm sido um ponto de controvérsia, uma vez que podem afetar o equilíbrio de poder na região. Posicionamento político. Países em todo o mundo emitem declaração política sobre o conflito israelense-palestino. Alguns expressam apoio incondicional a Israel, enquanto outros apoiam a causa palestina. O posicionamento político dos países podem afetar relações internacionais e o processo de paz. Palestina. O conflito israelense-palestino é uma questão central na região. Grupos palestinos como Hamas em Gaza e a Autoridade Palestina em Cisjordânia têm tido confrontos interminentes com Israel. Além disso, as negociações de paz eram um tópico importante nas relações entre Israel e os palestinos. Síria. Israel e Síria têm uma longa história de hostilidades, mas também houve tentativas de negociação de paz no passado. Líbano. O Hezbollah, um grupo armado libanês apoiado pelo Irã e a Síria, tem sido um oponente de Israel e já entrou em conflito com as forças de defesa de Israel. O Líbano, como país, também teve conflitos ocasionais com Israel. Irã. O Irã é um dos críticos mais ferozes de Israel e forneceu apoio a grupos militantes que se opõem a Israel, como o Hezbollah e outros grupos palestinos. Também houve tensões devido ao programa nuclear iraniano. Arábia Saudita e Estado do Golfo. Alguns países árabes do Golfo, como a Arábia Saudita, mantêm uma relação complexa com Israel. Embora não haja relações formais, houve cooperação em questões de segurança e preocupação compartilhadas como o Irã.
Egito e Jordânia. Esses dois países assinaram tratados de paz com Israel e mantêm uma relação diplomáticas. Eles desempenharam papéis importantes na busca da estabilidade na região.